podcast Deu Jaz hoje faz uma homenagem a uma das grandes personalidades do esporte, do futebol, o Caio Júnior, aqui com o nosso querido Adriano Hartmann. Só que antes, Full Jazz by Slavier Hotéis, aqui em Curitiba, no bairro do Batel, uma atmosfera totalmente envolta do jazz. Quando vocês entram nas dependências do hotel, ali tem as gravuras da Nina Simone, do Miles Davis, Chet Baker, Art Pepper, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong. É maravilhoso, os quartos são incríveis. A gente já teve participantes que vieram aqui no Deu Jaz e se hospedaram lá e amaram. É um dos melhores hotéis do Brasil. Slavirohotéis.com.br é o site e ali vocês podem fazer as reservas. Fica na Silveira Peixoto, número 1297, como eu falei, bairro do Batel, Curitiba. E a cereja do bolo são os shows de jazz. De quinta a sábado, artistas nacionais e internacionais. Às vezes tem uma exceção. Rolam shows terça, às vezes na quarta, às vezes no domingo. Vale muito a pena. Full Jazz by Slavier Hotéis. E o nosso novo patrocinador aqui no Deu Jaz é a Gelone Sorvetes. Desde 1986 eles estão no mercado, são uma das empresas que mais pontuam na frente aqui no Paraná e também em São Paulo. É muita tradição, 40 anos de história. E olha só, o sabor marcante da Amazônia direto para a sua casa, um reconhecimento nacional com muita autoridade. Se você quer ser um revendedor ou um franqueado da Gelone, é muito fácil. Gelone.com.br é o site. A fábrica deles fica em Guaraci, no Paraná. E assim, para quem estiver passando por Curitiba ou quem mora em Curitiba, tem uma sorveteria maravilhosa, deliciosa aqui. Na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3146, no bairro Sítio Cercado. E o Instagram é Gelone_Curitiba Sítio Cercado. E aí quem mora no interior fica pensando, poxa, aqui em Ponta Grossa não tem nada. Tem sim, na 15 de setembro, 1215. Uvaranas é o bairro, na cidade de Ponta Grossa, como eu falei, uma sorveteria maravilhosa da Gelone. E hoje a gente vai provar alguns sorvetes aqui. É claro que tem uma linha totalmente nova e totalmente especial que nós vamos apresentar aqui depois, porém se vocês entrarem no site ou no Instagram, tem todos os sabores possíveis. Tem uma carta incrível de possibilidades para a gente se deliciar com esse sorvete da Gelones, tá bom? E agora, gente, Adriano Hartmann, aqui para falar um pouco do nosso mestre Caio Júnior, uma homenagem para ele, que nos deixou alguns anos atrás, mas deixou um legado esportivo, um legado de vida muito grande, e também aproveitar e saudar a tua carreira, né? Um jornalista, escritor, especialista em marketing esportivo, documentarista, e também assessor de imprensa. Obrigado, meu xará. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Poxa, que legal a gente poder conversar um pouco, lembrar um pouco da trajetória do Caio Júnior. E como eu estava te falando antes, acompanhei muito a trajetória dele, pelo fato de ser gaúcho, quando ele foi lançado no futebol, ali nos anos 80, né, 85, 86, no Grêmio, e depois quando ele foi pro Internacional, em 1994. E cara, continuei seguindo ele, continuei acompanhando ele, a passagem dele no Palmeiras, a passagem dele no Flamengo, que eu acho que foram muito boas, e vendo, né, o scout sempre com mais vitórias do que derrotas e mais vitórias do que empates. Se a gente botar na balança os números dele, que hoje se fala muito em números, as vitórias sempre foram superiores. Mas o Caio Júnior, ele foi uma pessoa que teve também essa questão psicológica. Ele teve que se preparar muito, não só para colocar um time dentro de campo, mas também para ele, né, ter uma projeção bacana perante a imprensa, perante a torcida. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos pegar lá do início. Eu tinha te perguntado antes se o Caio, qual é o time que ele torcia, né? E ele foi Palmeiras, foi Corinthians e depois acabou virando gremista. Mas o que ele falava, assim, nesses 13 anos que vocês trabalharam juntos, sobre identificação de clube, assim? Como é que tu acha que o Caio chegava nas agremiações e logo tinha uma identidade com a torcida, com os dirigentes? E também, obviamente, um pouco da tua opinião. Como que um treinador que passa por vários clubes, ou já jogou por vários clubes, consegue ter uma identidade? Como é que o Caio lidava com isso? Então, Adriano, assim, ó, o treinador ele se prepara para esse momento, né?
estuda a agremiação, sempre vai ter alguma história, algum vínculo. E a gente procurava trabalhar isso, né? Muitas vezes com media training. Então, vou pegar assim aleatoriamente um time, Botafogo. Né? Como é que o Caio estava no Catar, estava louco para voltar para o Brasil. A gente fez um trabalho específico de que ele estava voltando e era um momento que o Botafogo estava sem treinador. Então a gente conseguiu casar isso de certa forma na imprensa que acabou dando certo do Botafogo ir atrás do Caio. Né? A estreia do Caio no Botafogo é contra o Paraná Clube, que era um time que ele tinha uma paixão, ele tinha vontade de trabalhar de graça no Paraná. Então o Caio, a estreia dele é contra o Paraná na Copa do Brasil em Curitiba. O que a gente bolou nessa ocasião? Eu levei o Caio lá no Bar do Torto, que é ali na Paula Gomes, que é uma homenagem ao Garrincha, do nosso amigo Magrão lá, que é um bar muito bacana. Eu levei o Caio lá, levei o Sicupira, que é ídolo do Atlético Paranaense, mas que tinha jogado muito do Botafogo também. E a gente fez uma partida de sinuca dos dois. E o Caio levou uma camisa do Botafogo pro Sicupira, e a gente chamou a imprensa, um canal de grande expressão lá, e produziu uma matéria, criando já esse vínculo. Pô, o Caio sabe da história do Botafogo, trouxe um ídolo botafoguense aqui. Perfeito. E fizemos essa coisa dele já chegar identificado com o clube do Botafogo, né? Mas esse é um exemplo que eu te dei, mas assim, você falou do Caio quando criança, eu mesmo quando conheci o Caio, eu sabia, claro, que ele era formado no Grêmio, e por isso tinha uma identificação muito grande. O filho mais velho dele já nasceu em Portugal, e o mais novo cresceu com as cores do Paraná Clube, né? Então, tinha também essa coisa. Mas o Caio tinha um histórico no Grêmio, mas depois, quando eu fui escrever o livro, é que eu fui saber da história, que quando eu era criança, ele e o primo dele, o Careca, que também é jornalista lá em Cascavel, eles tinham um uniforme verde, então sempre que faziam um gol no campeonato interno do Colégio Marista, eles se identificavam como o Caio era Ademir da Guia, o Careca era o Luiz Pereira, então eles se achavam palmeirenses e coincide com o Palmeiras, bicampeão brasileiro 72 e 73. E logo em seguida, o Corinthians sai de uma fila de 27 anos. E o irmão do Caio, que era o Chicão, que era o ídolo do Caio, ele era corintiano. Então, quando o Corinthians ganha aquele título, o Caio vai para comemorar nas avenidas lá de Cascavel. E aí se identifica com o Corinthians. E aí, claro, com 15 anos ele já vai jogar no Grêmio. Mas uma curiosidade é que quando o Caio foi se apresentar no Palmeiras, em 2007, na coletiva de imprensa, ele tá falando e tal. E tem um cara aqui do meu lado que eu não conhecia. A hora que termina a coletiva, o Caio, antes de falar com qualquer outra pessoa, ele olha para esse cara e vai dar um abraço e cochicha no ouvido dele. Era o Careca, o primo dele. Aí ele falou, não conta essa história pra ninguém. Você não imagina você chegar no Palmeiras, os caras falam, o cara era palmeirense e virou corintiano. Não tinha como, né? Engraçadíssimo. Ô Xará, quando o Caio Júnior recebe a proposta do Cianorte, que na verdade foi o primeiro clube onde ele realmente desponta e vai assumir realmente de treinador. Eu li no teu livro que ele te fez o convite para ser assessor de imprensa dele e que ele só iria aceitar se você aceitasse, mediante o teu ok. Naquela época, 2007, a gente sabe que não tinha tanta essa questão de assessoria de imprensa, né? Era outubro de 2003. 2003, perdão. Outubro de 2003. Bom, piorou ainda. 2003 não tinha muito essa questão de... Tô com 2007 na cabeça do Palmeiras. 2003 não tinha muito essa questão de assessoria de imprensa. Tu, especificamente, tu sabia até onde tu poderia ajudar ele além da assessoria de imprensa? E tu chegaste a perguntar para ele o que tu deseja com um assessor de imprensa num clube do interior do Paraná? Ele já estava pensando à frente? O que tu tem de bastidores sobre isso? Então, o Caio... A gente se aproximou muito do Curitiba, né? Eu era assessor de imprensa do Curitiba, de 2000 a 2003. Geralzão, né? Do clube. E o Caio era, no meio desse caminho em 2000, a gente contratou ele como um coordenador técnico. Tá. Que fazia a ponta entre o diretor e o treinador de futebol. Daí veio o Ivo Wortmann, que já fez uma boa campanha em 2001. Então, quando a gente viajava com o clube, dividia quarto. Então a gente se aproximou muito, né? Foi criando uma amizade. E ele começou a ver como é que era o trabalho do assessor de imprensa. Entendi. E aí, quando ele resolve assumir o Cianorte tinha acabado de subir da 2ª divisão. E aí ele falou, pô, se eu for pra lá e ninguém me divulgar,
vou morrer em Cianorte, vou ficar só lá. Então eu preciso de alguém que divulgue meu nome, principalmente aqui em Curitiba. E aí que começou a nossa parceria. E era um período muito bacana, porque às vezes eu pegava um ônibus aqui sexta-feira à noite, ia até Cianorte, dormia a noite inteira, chegava lá de manhã, ajudava a montar a preleção. Então era uma curiosidade. E outra coisa bacana, o Caio tinha um salário baixo para a época. E o meu trabalho como assessor de imprensa, pô, ia pegar metade do salário dele, né? Quanto era? Na época ele ganhava R$ 5.000. E um assessor ia ser uns 2.000, 1.500, 1.800, ia ser por aí. Daí ele falou, não, eu vou te dar 6%, vamos negociar aqui, 6% do meu salário. Daí eu era empregado, trabalhava já na Secretaria de Esporte e tinha minha empresa, né? Já tinha saído do Curitiba. Eu falei, vou apostar. Então eu fui pelo 6%. R$300. R$300. Só que depois, Paraná, Palmeiras, Flamengo, chegou uma hora, o meu salário como assessor de imprensa era 5, 6 vezes mais que um salário de assessor de imprensa. Catar. Então foi uma coisa que ele valorizou muito, sabe? O cara era uma pessoa fora de série. Depois do Catar, ele começou a me pagar uma premiação por título que ele recebia. Ele ganhava uma premiação grande e ele dava um percentual dessa premiação. E uma curiosidade também que é legal de falar aqui, quando o Caio chega do Palmeiras, no Flamengo, vem grandes assessorias de imprensa já que estavam formadas em São Paulo, no Rio, e tentam pegar ele, né? Então, se é assessor do Flamengo, você tem que vir para nossa agência. E ele nunca disse não para os caras, ele sempre disse o seguinte, pode ser, fala com o Adriano, se o Adriano achar que a gente precisa de vocês, vocês vão ser contratados, entende? Então, eu era o cara da comunicação dele. Então, qualquer outra empresa que quisesse trabalhar com a comunicação dele, ia ficar abaixo de mim. Isso foi uma coisa que ele sempre levou para a vida inteira. Inclusive, quando ele estava no Catar, a gente chegou a ter assessoria de imprensa para me ajudar. Que daí, tinha que traduzir coletiva de imprensa, já era uma coisa mais complicada. Então, na época do Catar, tivemos assessoria de imprensa. Teve uma época em São Paulo que o Seedorf fez uma parceria com os filhos do Mário Sérgio, que é uma das agências de, não só comunicação, mas de agenciamento de jogador mais forte que tem hoje no Brasil. Eles também quiseram levar o Caio lá para dentro. E a gente teve que se acertar para não dar conflito, não dar problema, que no começo estava dando. E eu cheguei a jantar com o Seedorf, no Rio de Janeiro, eu, Seedorf, Caio, Adriana, a esposa dele, e o empresário, para poder ajustar essa situação, sabe? O Seedorf chegou a falar, às vezes essa relação de vocês muito próxima atrapalha profissionalmente. Eu falei, não vem não, porque eu conheço o Caio, conheço muito bem, sei, porque não adianta você forçar uma situação para determinado cliente. Você querer que... uma vez o assessor do Luxemburgo falou para mim, pro Caio, o problema é que você é muito bonzinho, Caio, você tem que ser mais firme. Eu falei, cara, cada um tem um perfil, né? Tem um momento que o cara pode ser firme, mas o Caio não era de estourar, de brigar. O Caio era daquele jeito dele. Não adianta você querer forçar uma coisa que não era daquele jeito. Né? Sim. E nos últimos anos dele de jogador, ele encerra, acho que Rio Branco de Americana. Rio Branco de Americana. Rio Branco de Americana, 99. Ele já estava... Como que ele foi esquentando esse desejo de ser treinador, apesar de ter sido antes esse homem forte ali dentro do vestiário, né, entre o jogador e a direção? O lance dele era de ser um diretor esportivo, majoritariamente, ou já de ser um treinador? Levando-se em conta, né, que a gente entende que não tem tantas oportunidades para treinadores, e mesmo sendo um ex-jogador, a gente sabe que os treinadores precisam passar por diversos clubes, é uma escalada muito forte até chegar num clube um pouco mais de ponta. Qual era o desejo dele ali naquele final dos anos 90? Então, você veja, o Caio sai do Rio Branco e resolve ir a Curitiba, né, onde ele tinha jogado no Paraná Clube pouco tempo antes, já tinha um apartamento aqui. Uhum. E aí ele vai a Camboriú falar com o Fernando Gomes, comentarista e jornalista esportivo, né? E o Fernando oferece para ele então uma vaga no programa de esporte. E o Fernando também trabalhou no Rio Grande do Sul há muito tempo, então já conhecia o Caio desde lá. E era de Cascavel também. Já tinha uma história com o Caio, quando o Caio saiu do Grêmio para jogar no Cascavel, num períodozinho. Então o Fernando tinha amizade com ele, e aí o Fernando coloca ele como comentarista de TV no programa lá de domingo. E aí depois, com o tempo, ele entra na rádio. Então ele vai se soltando como comentarista. Uhum. E aí os comentários dele são tão inteligentes e diferentes do que a gente está acostumado a ver, que lá dentro do Curitiba, o diretor que era mais ligado à área de comunicação, Marco Aurélio, e o presidente Francisco Araújo, a gente fala, vamos trazer esse cara para ser o coordenador técnico, está precisando de alguém nessa função.
Então o Coritiba é a primeira oportunidade para o Caio começar a olhar com um olhar de treinador, que daí ele vai ali, o Ivo Wortmann contratado, já tinha sido treinador dele na base do Grêmio, ele aprende muito ali com o Ivo, e é um ambiente maravilhoso, descontraído, de muita risada, tinha o Omar Feitosa, preparador físico, tem uma situação, tem um dia que tá chovendo muito no CT do Curitiba, então tá tudo, o gramado não é aquele de hoje, né, e tinha barro, tinha lama, e o Caio tava com um sapatinho bonitinho, brilhante, assim, daí o Ivo Wortmann falou para a comissão técnica, vamos sacanear o Caio. Daí disse que mandou um roupeiro chamar o Caio, disse que era urgente, tinha um problemão para resolver no gramado. E o Caio veio, né? Aí o Caio entra no campo, começa a sujar de sapato, ele olha, tá todo mundo rindo, né? São uns lazarentos. Ia me sacanear. Mas enfim, então aí o Caio, ele vai para essa função como coordenador técnico, e aí surge aí a primeira oportunidade como... quando o Ivo Wortmann vai pro Cruzeiro, ele tá uma baita numa campanha no Curitiba, só que vem uma proposta para ganhar 3 vezes mais e ele vai pro Cruzeiro. Uhum. E aí convida o Caio. Ele já estava sabendo do sonho do Caio. O Caio vai como auxiliar. E isso, na torcida do Curitiba, pegou muito mal, né? Entendi. Então o Caio ficou como auxiliar ali no Cruzeiro um período, com o Edmundo, com o Rincon. Era um time cheio de estrela, mas que nada deu certo. Aí o Ivo Wortmann é mandado embora. O Coritiba aceita o Ivo de volta, porque não conseguia mais acertar o time do jeito que o Ivo Wortmann tinha ajustado. E o Caio, a diretoria não topa a volta dele. Daí o Paraná Clube, que é o time que ele tinha uma relação forte, abre as portas para ele ser treinador dos juniores. Aí surge uma oportunidade já no Paranaense. Ele vai disputa uma final de Super Campeonato Paranaense, antes mesmo de ir para o Cianorte, já pelo Paraná, que é um jogo contra o Atlético, lá na Arena da Baixada, e leva uma sapecada lá de 6. E aí, porque ele, segundo os relatos que eu peguei dos jogadores, não, a ideia era jogar fechadinho, em cima da hora o Caio resolveu surpreender os caras. Só que vamos marcar em cima. Essa de surpreender foi surpreendido. Tipo, e aí depois do segundo jogo ele consegue fazer 4. Mas não adiantou, né? 6 e 4. Então o Atlético é campeão paranaense de 2001, é o Super Campeonato Paranaense. O que ele pensava enquanto futebol, né, já nesse momento? Tu acha que o pensamento dele taticamente foi se desenvolvendo paulatinamente de acordo com as culturas futebolísticas que ele pegava? Os estados aqui no Brasil têm culturas diferentes, né? Lá nos Emirados Árabes é uma outra coisa, no Japão é uma outra coisa. Como que ele foi moldando a questão estudantil dele para ter diversos esquemas e se encaixar exatamente naquela cultura de futebol que ele está no presente momento? Então, você veja, o Caio ele absorvia muito conteúdo, ele ouvia muitas pessoas, né? Como eu te falei do meu caso, assessor de imprensa, eu virei uma referência para ele. Aí a psicóloga, o fisiologista. Então o Caio ele ia ampliando cada vez mais a comissão com gente de confiança. E cada lugar que ele passou, ele ia absorvendo mais conteúdo. Muito marcante é quando ele vai para o Japão, e aí no Japão, depois do jogo, no dia seguinte, tem a reunião com toda a comissão técnica, todo mundo faz os apontamentos, daí chama o departamento médico e tal. Então, aquela estrutura que o japonês dava ali, ele olhou aquilo e falou, caraca, vou levar isso para o Brasil. Entendi. E aí vende lá, daí ele vai para o Catar ainda, já começa a desenvolver isso no Catar, mas quando ele chega aqui no Brasil, você pode ver que cada trabalho dele está mais evoluído. No Botafogo ele conheceu a Maíra Justus, Maria Ruas Justus, que é Maíra Ruas Justus, que é uma psicóloga. E quando ele teve a oportunidade de ir pro Vitória, ele já levou ela junto. Então fez um trabalho todo estudo psicológico dos jogadores. Tinha uma questão que eles falavam cada jogador tinha uma cor, um vermelho, um azul, um amarelo, com o seu temperamento, sabe? Então, ele se aprofundava muito nisso, para estudar muito isso. E usar isso, né, no dia a dia. Então você pega a comissão dele, foi sempre aumentando. Chegou agora em Chapecó, ele já tinha o sobrinho dele, que era o Duca, que chegou a jogar com o Ronaldo Fenômeno na seleção brasileira de base, mas depois machucou e não conseguiu ir adiante. O Duca sempre quis trabalhar com ele. Ele sempre falou, Duca, vai estudar educação física. Quando você terminar, você vai trabalhar comigo. E aí aconteceu isso, então o Duca já chegou com ele no Criciúma. Quando ele saiu do Criciúma, o Duca inclusive ficou trabalhando lá, mas daí já estava com ele na Chapecoense. O Pipe é um menino que estudou com o filho dele, com o Matheus, e a gente conhecia desde moleque, assistindo o jogo, com 13, 14 anos, o moleque manjava tudo de futebol, mas era uma criança. O Pipe foi estudar, se preparou, começou a carreira no Coritiba como analista, foi
estava já na comissão do Caio. Então o Caio ia dando oportunidades e estava cada vez mais tarimbada assim, a comissão técnica dele. Estava muito boa, sabe? Agora, em Chapecó, por exemplo, estava tudo muito redondinho. Isso reflete num esquema tático de jogo sólido, né? Se está tudo organizado, se está tudo bem, tu sabe como é que determinado jogador reage, sabe os suplentes que também tem ali no banco de reserva, esperando, sabe que peças tu pode mexer, com quem tu pode contar. Eu acho que é um modelo que a gente vê hoje muito nos clubes europeus, né? Todas as ligas europeias, não é só mais inglesa, só a inglesa que está forte. O brasileiro também. Também, né? Bom, já chegou, né? Tamanho das comissões técnicas, análise de adversário. O goleiro vai pegar pênalti, os caras já sabem onde que cada jogador bateu os últimos pênaltis. Então hoje, cara, é um jogo de informação gigante, claro. Às vezes o que define o jogo é uma habilidade, é uma sorte, né? Mas você não pode ir a campo sem estar preparado mais, senão você é engolido. Então, a comissão técnica A e a comissão técnica B, os caras estão se estudando a semana inteira, se preparando. O cara vai assistir um jogo, vai assistir outro jogo, pega os vídeos da semana. Já está se implementando uma coisa que sempre teve muito na NFL, os treinadores por posição, né? O Rodrigo Caio hoje é treinador de zagueiro do Flamengo. Correto, né? Correto. O Edinho Baiano, ele tem um perfil no Instagram que fala só de posição do zagueiro. Aí ele põe os lances assim no Instagram, ó, que tinha que ter feito. Assim. Então tá cada vez mais estudado, né? Perfeito. Dos 16 clubes mais ou menos que o Caio treinou, tu poderia nos dizer assim, qual foi o clube que ele fez com que o trabalho fluísse mais e qual foi o clube que ele teve mais dificuldade, seja com um grupo de atletas ou com diretoria, e que realmente ele sentiu uma grande dificuldade de pegar os dois extremos? Bastidores que os fãs e amantes desses clubes não sabem, né? Eu acho que assim, o Caio fez grandes trabalhos. Um dos cases principais é o do Paraná Clube, né? Porque levou o time para a Libertadores, né? Total. Você imagina, hoje o Paraná está jogando a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Né? Desde então teve um ou outro suspiro ali quando subiu para a primeira, com o Matheus Costa. Mas o grande case que ele fez com aquele time do Paraná, sem dúvida alguma, foi o trabalho mais importante, e por isso que ele é um grande ídolo, né? A sala de imprensa do estádio do Paraná se chama Caio Júnior, existe uma relação muito carinhosa. Mas se você analisar, mesmo nos grandes clubes, você pega o Palmeiras, quando a gente chegou no Palmeiras, o Dr. Tipu deu uma lista com 66 nomes de jogadores que você fala, não tem 11 para pôr em campo aqui, porque o Palmeiras tinha acabado de evitar o rebaixamento em 2006, quase tinha caído. Então era uma estrutura fraquíssima, era um time estava bem baixa mesmo, e aí teve que começar a montar time ali, em cima da hora. Então dá uma moral pro Valdívia, conseguiu fazer o Valdívia jogar, conseguiu fazer o Edmundo jogar. Aí o Marcão goleiro estava mais ou menos, daí já veio o Cavalieri. Então ele começou a montar uma estrutura interessante, a ponto de criar uma expectativa muito alta. Você vai para um Brasileirão, ganhando jogos importantes, ganhando o clássico do Corinthians, ganhou 3 seguidos. E aí a expectativa vai lá em cima. E aí quando ele não consegue ir para a Libertadores na última rodada, parece que não foi um bom trabalho. Não foi para a Libertadores. Mas, cara, se você olhar para o começo do campeão da temporada, não tinha um time para pôr em campo. E não era essa barbada de hoje, que vai 8 para a Libertadores. Imagina. Era 3, 4, né? E outra, não tinha esse dinheiro, que depois que o Palmeiras vai se organizar. Era Parque Antártica. Com o Paulo Nobre, que daí vem com o Maurício, daí vem a ele, e aí o Palmeiras é o que é hoje. Isso não existia, imagina. Total. E no Flamengo, o Caio chega no Flamengo, e é um dia muito curioso. Inclusive agora eu vou ser professor de uma pós-graduação na PUC de assessoria de empresa de futebol. Eu já peguei isso como case. Para a coletiva de imprensa, estava o Joel Santana e o Caio Júnior. O Joel Santana saindo, o Caio Júnior chegando. Isso não existe, né? Porque geralmente um treinador é demitido depois. Mas no caso do Joel, ele estava indo para a África do Sul comandar a seleção para a Copa do Mundo. Tá. Então o Joel até que avalizou o Caio. O Kleber Leite queria o Caio, estava no Goiás. Então, fizeram uma coletiva de imprensa bonita, todo mundo feliz, sorrindo. Aí o Caio perguntou: Caio, você agora, expectativa do Flamengo? Ele falou: cara, você veja, eu classifiquei o Paraná para a Libertadores e não pude ir, porque eu mudei de time. E agora eu tenho a oportunidade de comandar o Flamengo na Libertadores. Naquela noite era o Flamengo e América do México. O Flamengo tinha ganho de 4-2 da América do México, lá no México. Eu lembro desse jogo. Então
tava tudo sangue doce. Vai pro jogo à noite, É. sorte que era o Joel Santana. O América México ganha de 3-0. Cabanhas deitou e rolou no time do Flamengo. O cara do Maracanã foi um maracanaço. E aí, sorte que não era o Caio nessa noite, senão ele só tinha feito um jogo pelo Flamengo. Então, quando acontece isso, cara, porra, águas, tudo perdido no Flamengo. Aí o Caio vai assumir o time pro Campeonato Brasileiro. Quando a gente sobe no Maracanã, a primeira rodada é uma farsa, o brasileiro é obrigação. E aí o Caio começa a fazer um trabalho no Flamengo, um trabalho bom, 7 primeiras rodadas, 21 pontos, coisa assim, fora de série. Vem uma proposta do Qatar para ganhar mais que o dobro, e aí ele balança, o Kleber Leite chega, renova o contrato dele, faz 2 anos de contrato, dá um dinheiro na mão e chama a torcida Falange, e os caras vão lá, professor, fica aí, você vai ser campeão brasileiro com a gente, vai ter na história do Flamengo, aquela coisa, aí pá, ele ficou. Só que o que aconteceu? O mesmo time que não conseguiu levar ele contratou o Marcinho, que era o artilheiro do time no campeonato. Levaram o Souza para um outro time e o Renato Augusto para a Alemanha. Uhum. Cara, eram os 3 jogadores principais dele na frente. Espinha dorsal, né? E aí o time começou a cair, cara. Daí ficou lá por quinto, sexto na briga. Daí bomba no CT. A mesma torcida que foi pedir para ele ficar, pedindo para tirar ele. Então ele termina, cara, com 65 pontos no Brasileiro, mas não consegue a vaga por um pontinho. Porque ele só. Depois disso, o Flamengo contratou um monte de atacante e nenhum dava certo. Daí, no finalzinho, com o Marcelinho Paraíba chegou e ainda conseguiu fazer um campeonatinho melhor. Mas se veja, tinha condições de ser campeão brasileiro. Fez um bom trabalho no Flamengo, só que teve essas outras questões aí, né? Até me alonguei demais na resposta. Não, aqui é mas para poder vontade. abordar essas questões. Mas assim, lá no Catar, por exemplo, o Caio ganhou tudo no Catar. Pois é. O Juninho Pernambucano era o 10 dele. Uhum. Os caras ganharam tudo, ganhou campeonato, ganhou dinheiro, que era bicho, era campeonato, premiação, voltou de lá com 3 títulos. Aí só voltou pra cá porque o Caio ficava um tempo fora, na calmaria, daí dava aquela saudadezinha do Campeonato Brasileiro, que é pegado. Daí ficava um pouquinho já. Então ele fez esse movimento de ida e volta algumas vezes, né? Para Catar, Emirados Árabes, tanto Dubai quanto Abu Dhabi. Fez esse movimento. Como é que esquenta a ida de um treinador para um clube grande? Tu, como assessor de imprensa, um cara que trabalhou com ele durante muitos anos, me dá alguns detalhes, alguns bastidores. Como é que é a primeira ligação? É uma notícia plantada na imprensa? Como é que tu consegue ter esse discernimento e falar pro Caio Júnior, isso é verdade, isso não é, tá acontecendo, não tá acontecendo? Não, se veja, durante o desenrolar do trabalho, durante o ano, durante a temporada, você já vai fazer um trabalho de fortalecimento de imagem, né? Certo. Porque o time tá ganhando, você pega o que tem de melhor ali e tenta trabalhar uma pauta nesse sentido. Né? Então, o Caio é o cara que só ganha, todo clássico ele ganha. Tem um treinador de clássico. Você começa a bater nessa tecla. E o negócio a imagem vai fortalecendo. Aí, quando perde, você tem que buscar amenizar a derrota, amenizar a crítica, né? Sempre com a contra-informação. E eu vou te dar mais um case aqui, ó. E é uma coisa que isso você nunca mais vai ver no futebol, mas aconteceu comigo. Eu voltei depois de um período como assessor de empresa do Curitiba, mas como PJ, uma empresa, para organizar a comunicação. Então eu tinha assessor no futebol, mas eu era o gerente da coisa toda. E um determinado jogo no Rio de Janeiro, Curitiba e Flamengo, eu queria ir para o Rio. Eu falei, então deixa que esse jogo eu vou fazer. Então eu que fui com a delegação do Curitiba, só que o técnico do Curitiba era o Dorival Júnior e o técnico do Flamengo era o Caio Júnior, que era cliente da minha empresa. Então a minha empresa estava atendendo o clube e o treinador de 2 times que iam se enfrentar em pleno Maracanã. Então eu tinha acesso ao vestiário do Curitiba e ao vestiário do Flamengo. Por isso que eu digo para você, isso não existe. Hoje em dia o cara vai circular nos 2 antes do jogo, porque, cara, é aquele lance de informação. É um jogo de xadrez. Mas beleza, fui lá, fiz meu trabalho, o jogo terminou 5-0 pro Flamengo, 4 gols do Obina, melhor jogo da história do Obina. E eu entro no vestiário do Curitiba, do Dorival Júnior tá estatelado lá, né? Parece que levou uma surra, né? 5-0. Daí eu pego a tabela, vejo lá, o Curitiba já era o segundo turno, o Curitiba não tinha perdido para ninguém por mais de 2-0. Daí eu falei, Dorival,
negócio é o seguinte, acidente de percurso, cara. Pode ver, nós temos uma defesa sólida, mas hoje não deu certo, é o dia de sorte do Bina. Criei uma narrativa para amenizar a porra do 5-0. Ele, obrigado. Aí vou no vestiário do Flamengo, Caio Júnior, aí, guri, te ferrei. Sabia que eu era coxa branca, né? Te ferrei e tal, brincou comigo. Aí eu falei, cara, é o seguinte, o Curitiba não perdeu para ninguém por mais de 2-0, valoriza essa vitória. Tu ajudou. Então, na comitiva de imprensa dos dois, a narrativa era a mesma. Entendi. O trabalho que eu construí ali na hora, entendeu? Peguei o mesmo gancho. Então é muito disso, cara. É muito de feeling, muito de momento, muito de histórico. Às vezes, já aconteceu de colocar notícia, essa que eu te falei de quando o Caio veio do Catar pro Botafogo, cara, e foi muito evidente, foi um trabalho que eu fui fazendo na imprensa carioca. O que é muito mais tranquilo, muito mais acessível na imprensa carioca do que na imprensa paulista, por exemplo. Ele queria voltar pro Brasil. Ele queria voltar. E o Botafogo precisava de um treinador. Então a gente começou por notícia ali, pá. O negócio casou, sabe? Deu certo. Mas, em geral, também o cara vem... O clube é muito procurado por empresários. O Caio trabalhou muitos anos sem empresário. Até essa época a gente não tinha empresário. Daí, depois de um certo tempo, ele começou a sentir necessidade. Tanto que o Marcelo Lipatin virou empresário dele. Ex-jogador, né? É o dono do Hope, né? Ele jogou no Grêmio, esse cara. Jogou no Grêmio. E ele é dono do Hope, que é um dos clubes mais importantes que tem hoje aqui na Argentina. Então, principalmente em base. Foram campeões sul-brasileiros, sub-17, que eram do Grêmio lá. E um dos filhos do Caio, que é o Matheus, é o diretor de futebol do Hope. É sócio do Lipatino. Certíssimo. Hope e tal. Então, a gente ficou com esse legado. Tanto eu, o Lipatin, eu era o livro que o Caio queria que fizesse, mas também a gente tem um carinho muito grande pelos meninos, né? E o Lipatin também, de pôr os meninos, o Gabriel, que é o mais novo, ele vai para os Estados Unidos, se forma lá, começa um trabalho no Hope e hoje é técnico do Sub-15 do Curitiba. Então os dois estão bem encaminhados também na bola, né? Que legal. Ô Xará, o Caio tinha essa preocupação que muitos técnicos, depois que deixam alguns clubes e ficam 6 meses ou 1 ano fora do mercado, ele tinha a preocupação de, por exemplo, ele vai treinar o Grêmio e ele não sabe se ele vai ficar 2, 3 meses, ele aluga um apartamento já todo mobiliado, não leva a família, ele tinha um problema com essa transição e isso também ia de encontro com a questão psicológica que ele tinha, que a gente, lendo aqui no livro, a gente consegue entender que isso começa a crescer já na adolescência dele, né? Pelo fato de os clubes não tratarem das suas joias além do futebol, não tratar a questão psicológica. Como é que era a questão dele de estar pulando de cidade em cidade? Ele queria se estabilizar, obviamente, num lugar, e já vamos falar sobre esse problema psicológico que ele tinha, de depressão, que teve quase o fundo do poço quando ele jogou no Internacional, em 1994, que acompanhou ele durante boas décadas aí, né? Então, por saber da realidade do futebol brasileiro, em poucos lugares o Caio alugou apartamento para morar e tal. Então, geralmente, ele pegava um bom hotel, flat bacana, e levava a esposa. Até porque os meninos, quando ele vira um treinador de ponta, os meninos já estão estudando nos Estados Unidos. O Matheus primeiro, né? O Gabriel ainda era mais novinho. Mas quando ele viajava, ia para o exterior, daí sim, se estabilizava num apartamento bacana, para o menino estudar. O Gabriel estudou escola inglesa no Japão, no Catar, no Emirados, né? O que facilitou depois para ele fazer universidade nos Estados Unidos. Mas o Caio teve assim... Então, e aí você falou de um exemplo desse de... Pô, você vai trabalhar num lugar e em pouco tempo você é mandado embora. E o Caio tinha uma grande... como é que eu uso a palavra? Assim, um grande sentimento, uma dor que ele tinha, foi justamente com o Grêmio, que era o clube do qual ele era revelado. Ele tinha vontade de voltar para o Grêmio, de fazer um grande trabalho no Grêmio. E aí em 2012 ele está passeando lá em Barcelona, conhecendo o Messi e tal, toca o telefone, o Grêmio querendo levar ele. E aí ele vem e acerta com o Grêmio. Então ele criou uma expectativa muito alta, sabe? E aí eu lembro que o ataque era Marcelo Moreno e o Kleber Gladiador. Então, daí ele chega no Grêmio e começa o Campeonato Gaúcho e vai fazer um trabalho bacana. E ele se empolga, daí em Porto Alegre ele vem num apartamento que ele tinha lá para comprar um melhor. Primeiro ano de arena, né? Primeiro ano de arena. E aí faz o Campeonato Gaúcho mais ou menos, porque, cara,
começo de temporada, você tem que ajustar o time. E chega na última rodada, ele classifica. Acho que 8 que classificava, ele consegue classificar o time, até porque eu acho que São José usou um jogador regular, então, mas classificou o time. Só que antes desse último jogo, eu fui a Porto Alegre. E nós estávamos jogando uma sinuca, ele falou assim, eu não sei se os caras não estão armando para mim. E aí, o que aconteceu? Antes do Caio, o Grêmio queria o Luxemburgo, só que o Luxemburgo estava empregado no Flamengo e a multa era altíssima. E nesse período do Campeonato Gaúcho, o Luxemburgo foi mandado embora. Aí os caras tiram ele no final do primeiro turno e contratam o Luxemburgo. Caraca. Era até um presidente que era candidato a deputado. Eu lembro que ele apresentou o Luxemburgo no número 23, que era o partido dele, o PPS. Não lembro lá, não, me fugiu o nome. Pode ser o Odoni. Não, o Odoni era o diretor, né? Pode ser o Paulo Odoni, pode ser o Verardi. Tem vários do Grêmio que enveredaram para a política, vários. Mas então, assim, essa foi a grande decepção do Caio, sabe? Ele sai ali do Grêmio, cara, muito abalado. Tanto que ele procura a Maíra para fazer um trabalho, um coaching com ele, sabe, específico. E aí ele começa a se tratar, fazer um tratamento forte para ele mesmo, sabe, psicológico. Porque, como você disse, né, já podemos até entrar na questão que você vinha falando. Certamente. O Caio, desde criança, quando ele sai de casa, ele vai pro Olímpico, ele é um menino de uma família boa, uma formação boa, tinha as camisetinhas de surf, que na época era só quem tinha dinheiro podia ter. Então ele chega nesse ambiente no Olímpico, ele sofre bullying ali, sabe? Dos meninos, ele tinha 15 anos, então os meninos mais velhos, como o Renato, que tinha 17, chegavam à noite na balada, acordavam, amarravam o shampoo no condicionador de ponta cabeça, xixi no tênis. Teve um dia que ele foi jogar no interior e no hotel ele aparece de pijama. Pô, arrancaram o pijama dele, queimaram. Então, essa coisa começou desde criança, de chegar o dia que ele queria ir embora, mas daí voltava pelo sonho de ser jogador de futebol. Então ele sofreu com isso. E durante a carreira, em alguns momentos, ele tinha picos altíssimos de depressão. Picos altíssimos. E nessa época do Internacional, a ponto de chegar a tentar pensar em se matar, inclusive, porque daí estava com o joelho fudido, cabeça ruim. E tem alguns momentos da carreira, e inclusive depois como treinador, o Caio tomava Rivotril para comandar um time. Imagine se isso é publicizado nos dias de hoje. Né? Você tá vendo o treinador Felipe Luiz tomou lá o Rivotril para comandar o Flamengo na semifinal do Carioca. Tu não imagina, mas é como você falou, porque nunca se olhou para a base, para os meninos, para os treinadores, com esse olhar do ponto de vista da saúde também. Porque a vida do treinador é muita pressão. É a pressão para preparar o time, a pressão para o time jogar do jeito que se preparou, é a imprensa, é a diretoria, é a torcida, é o adversário, é uma panela de pressão. Na vida do treinador, é muito difícil. E aí, então o Caio depois que ele faz, daí quando ele tem esse problema no Grêmio, ele começa a fazer um trabalho de coach e ele se entender melhor, se preparar melhor e entender assim, porque até então o Caio era o seguinte, ele ganhava um jogo, ele não se sentia feliz pela vitória, ele se sentia aliviado pela derrota. Entendi. O sentimento dele não era o sentimento de satisfação, né? Só de alívio mesmo. Só de alívio. E quando perdia, ele puxava para ele a responsabilidade, toda ela. Como é que era o pós-jogo dele? Digamos que ele perdeu um jogo no Maracanã, não importa o placar, o que não é normal acontecer com o time do Flamengo, por exemplo. Não, eles se trancaram em casa. Perdeu o jogo, o cara vai para casa e aí você já não tinha mais nem acesso àquilo, porque simplesmente era diferente quando a gente ganhava, que daí ele fazia questão de levar todo mundo para um restaurante, tomar vinho, dar risada. Mas sempre a comissão técnica, a família, amigos mais próximos, né? Fizemos isso. Tomamos muito vinho comemorando vitória, dando risada e cantando. Ele era divertidíssimo. O cara muito astral bom. E depois que ele começa a fazer esse trabalho com a Maíra, ele começa a melhorar, a cabeça dele começa a ficar bacana, ele começa a entender melhor, valorizar a vitória, sabe, tirar esse peso dele, e aí ele começa a fazer uns trabalhos gostosos, assim, lá antes da Chapecoense, lá em Dubai, foi um trabalho muito legal. E aí quando ele chega na Chapecoense, ele tá no auge, cara, tanto que ele dá uma entrevista especial no Globo Esporte, que eu ajudei a produzir com o pessoal do Globo Esporte, falo, Caio, como é que tá o teu momento? Ele fala, cara, se eu morresse hoje eu morreria feliz, porque tudo que eu quis da vida eu conquistei. Porque ele tava uma paz translúcida, sabe? Os filhos encaminhados, ele já tinha uma condição financeira muito boa. Sim. Escolheu a Chapecoense porque
ele sempre teve o sonho de pegar um time menor, um clube menor, e ter um grande resultado, como ele já tinha feito com o Paraná Clube. Correto. Ele já tinha tentado isso com o Vitória, que de certa forma foi bacana, porque foi campeão baiano. Ele já tinha tentado isso no Criciúma, que não deu. Então ele vinha buscando, e ali na Chapecoense casou, porque era um povo que acolheu, uma diretoria fora de série. Não é porque os caras morreram que eu tô falando isso, mas eu nunca vi nada igual. A forma como foi acolhido, todo lugar que o Caio foi, eu joguei futebol, comi churrasco e fizemos sempre uma resenha. E lá também a gente tinha feito isso. E eu vi uma cena no vestiário da Chapecoense que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Quando a Chapecoense ganha do São Lourenço naquele último jogo, eu chego no vestiário e tem uma roda lá dos jogadores, todo mundo cantando aquele vamos, Chape. E aí tem vários empresários da cidade. Daí um pega e fala assim, eu vou dar mais 10 mil aqui de bicho. O cara da lavanderia. Aí vem o cara do mercado, eu dou mais 15. Vem o cara do açougue, eu vou dar mais 15 também. E fora o bicho que tava combinado, os caras juntaram 220 mil reais, cara, no vestiário. Extra, tá tudo empolgado, os empresários tudo empolgados, acesso ao vestiário. Então foi uma coisa bonita de ver, assim, curiosa, né, cara? E eu lembro até, eu como assessor de imprensa, tava com o celular, filma, eu fiquei constrangido. Falei, cara, não vou filmar, vou deixar o ambiente ao natural, né? E deixei, mas eu sei porque eu vivenciei isso e pude escrever isso no livro depois. Né? total. Mas foi uma coisa muito curiosa, assim. Então, aquele momento do Caio era um momento muito especial em que ele já estava bem na cabeça, estava bem financeiramente, estava feliz, enfim. Enquanto jogador, só para matar uma curiosidade, ele fez uma grana legal ou ele juntou em determinados times e foi vivendo? Como é que foi a situação financeira dele enquanto atleta? Não, ele... Porque naquela época, anos 80, 90, não ganhava dinheiro como hoje, né? Um jogador no nível do Caio hoje em dia ia estar ganhando... Um atacante do Grêmio ali ganha quanto hoje? Quase 1 milhão. Por mês, 800, 700... A 600, vinda do Caio, tipo, por exemplo, se fosse hoje de Portugal pro Grêmio, 1 milhão e 200. Então você pensa nisso. 950. Não era isso, mas claro, ele tinha uma condição. Ele tinha um apartamento em Porto Alegre, tinha conseguido comprar, tinha um apartamento em Curitiba, tinha conseguido comprar. Como jogador, né? Como atleta, né? Mas fora isso, não, porque daí quando ele vira treinador, ele tem dificuldades financeiras. Ele chega a emprestar dinheiro de amigo. Sério? Eu não sabia. Teve um período... Tem até no livro ali que o Omar Feitosa me conta que um dia ele emprestou dinheiro do Omar. E aí daí ele começou a trabalhar no Paraná. E aí um dia ele encontrou o Omar, era um jogo, não lembro qual que era o time do Omar. E o time do Omar foi lá e meteu, acho que 4-0 no Caio, né? Daí no final do jogo o Caio pegou, ele já tinha levado os cheques pra pagar o Omar, né? Daí ele brinca. Uhum. Toma aqui, ó, teus 4 cheques, um pra cada gol, seu lazarento. E ele paga o Omar. Então, assim, ele em alguns momentos ele teve que recorrer a amigos nesse momento mais difícil aí, justamente que é no período pós-jogador, que ainda não se firmou como treinador, sabe? Aqueles 3 anos, 4 aqueles 6% que me ofereceu, não é porque ele não queria me pagar o que eu merecia ali. Ele tinha condição, tinha que pagar a escola do filho, tinha que pagar isso. Então, naquele momento, eu entendi. E falei, não, cara, vou apostar em você e vamos crescer juntos, né? Cara, incrível demais essa história. Aí ele chega na Chapecoense, encontra um ambiente totalmente propício. Zero pressão ou alguma pressãozinha, assim... Quando tem zero pressão da torcida, tem mais cobrança de dirigente? Cara, nesse ambiente, porque tudo vai depender do desenrolar dos jogos, né? Então, o Caio pega a Chapecoense, o primeiro, o olho não é no... Ele já pega com a temporada em andamento. E sim. Já tá, acho que na 3ª rodada do Brasileiro. Então, o principal objetivo da Chapecoense era não ser rebaixado. Eles nem pensavam na Sul-Americana. Não ser rebaixado. Então começou. Foi pontuando. E começou a avançar na Sul-Americana. A coisa começou a dar certo. Daí, então vamos olhar para cá também. Então a coisa começou a dar certo. E aí, tanto que, um pouquinho para lá da metade do campeonato, a Chapecoense atinge lá 48 pontos, que é para não ser rebaixado, mas faltava ainda umas 10 rodadas. Então deu uma tranquilidade. E os caras focaram na Sul-Americana. A Sul-Americana só foi avançando. Então não teve, assim, momentos de pressão, como aconteceu nos clubes no Paraná de 2006, por exemplo. Se o professor Miranda não segura ele, não banca,
Ele tinha sido mandado embora, porque ficou ali 4, 5 jogos sem ganhar. Pressão da torcida, pressão da imprensa, jogador fazendo pressão. E aí o professor Miranda falou, não, eu vou bancar. E aí deu certo, foi para a Libertadores. Então, e ele sempre fala isso, você tem que ter na diretoria alguém de pulso firme, que aguente, porque você não vai ser o campeonato inteiro só subindo, às vezes vai ter aquele problema. E aí o cara tem que ter confiança no seu trabalho, né? Analisar mais o que você está fazendo do que o resultado em si. E na Chapecoense não teve. Chapecoense foi mais tranquilão, assim. Não teve um momento de crise, um momento difícil. E as coisas foram acontecendo, né? Dentro do campo ali tinham vários jogadores já tarimbados, um grupo muito bem formado, né? Bem isso mesmo. Jogando legal. O Caio gostava, uma das coisas que ele adorava fazer era montar grupo. Só que nesse da Chapecoense ele chega e já está pronto. Já está pronto, né? Mas ele adorava montar grupo, montar time. Ó, como é que vai ser esse ano? Nós vamos ter esse jogador, vamos buscar esse. Esse vai jogar assim, esse vai jogar assim. Ele ele era louco assim por essa coisa Não, e era literalmente um grupo muito bom, porque além dos 11 titulares, tinha um banco de reserva muito interessante. Altura, né? E jogadores que estavam ali machucados. O Johan, o terceiro goleiro, acho que era o Marcelo Boeck, que foi campeão mundial do Inter. O Boeck tinha saído um pouco antes. Saído antes um pouco. Mas tinha os outros ele tava bravo com a reserva. Né? Ele não queria ficar na reserva. Mas ele já era veterano ali, né? Mais ou menos, porque depois ele ainda vai pro Fortaleza ou Bahia, joga mais um tempo. Ele é dirigente do terceiro goleiro da Chapecoense era o Nivaldo, que é um cara que já estava com 40 e poucos anos e estava com seus 297 jogos pela Chapecoense e sonhava fazer 300. E aí a disputa era Danilo e o Fullman, né? Daí o Danilo assume a titularidade. Era Danilo e o Borek. Daí o Danilo assume a titularidade e o Borek vai embora. Entendi. E aí o Fullman que fica com o segundo. E o Nivaldo, inclusive, era para ele viajar para Colômbia, porque o Caio falou para ele, não, você vai, que de lá nós vamos direto para Minas jogar contra o Galo na última rodada. Daí ia ser o jogo 299 dele. Então ele tinha 298. E aí a gente faz uma homenagem para você, o jogo 300, que o cara estava se aposentando. Só que daí, na hora da viagem, não tinha passagem para ele ir para São Paulo. Tinha acabado as passagens para São Paulo. Entendi. Aí por isso que ele não foi para Colômbia. E a tua relação com a viagem, qual era? Então, eu estava em Chapecó durante a semana toda. Teve esse jogo São Lourenço. Termina o jogo, a gente vai para uma churrascaria. Um momento, uma delícia no momento. Inclusive, quando o Caio... A gente está indo para essa churrascaria, eu estou dentro do carro com a Adriana, com o Caio e com o Matheus. Quando o Caio desce do carro para ir para a churrascaria, eu vi que tinha um bar cheio de torcedor da Chapecoense. Eu falei, cara, os caras vão vir para cima dele abraçar, beijar, eu vou filmar isso. Aí eu, cara, eu filmei, foi uma cena linda, sabe? Os caras estavam lá com a gente, comemorando, e parecia uma criança no meio da torcida. Daí a gente entra na churrascaria e eu subo pra página dele no Facebook, né? Aquele vídeo. Aí no dia, daí a gente tem todo aquele evento, o pagode, o samba, ele tá uma delícia. Outro dia daí ele me chama no quarto dele pra gente assistir o Globo Esporte, no hotel, né? Daí esse meu vídeo vai pro Globo Esporte. Aí daqui a pouco tá com 500 mil views esse vídeo. Caralho, viralizou, né? Viralizou. Aí eu vim embora à noite. O Caio falou, não, eu vim embora à tarde. Ele falou, não, fica aí, que nós vamos fazer uma peladinha com churrasco. Daí você vai depois. Eu te deixo na rodoviária. Aí beleza, daí eu fiquei lá em Chapecó, fizemos pelado, empatamos 8x8, era o time nosso da comissão contra a diretoria, fizemos churrasco. E aí, durante o dia, o presidente do Grêmio ligou para o presidente da Chapecoense oferecendo o estádio, o presidente do Inter e o Petralha, do Atlético. E do Coxa ninguém ligou. Eu conheci o presidente do Curitiba, mas a gente tinha um problema com ele numa época que eu trabalhei lá. Aí eu pedi para um amigo meu ligar para ele e falar para ele ligar para o presidente da Chapecoense oferecendo o estádio do Curitiba. Porque, torcida verde e branca. O gramado era natural, diferente da Baixada. E se falava na época que o time do América Nacional era um time muito técnico, muito bom. E jogar numa grama sintética seria melhor para eles. E o Caio gostou da ideia de jogar em Curitiba, né, que é a cidade dele, né? Daí, beleza. Então, acontece esse telefonema, o presidente do Curitiba oferece também o Couto Pereira. Aí, a gente sai de churrasco, eu vou para a rodoviária, e o Caio tinha reunião com a diretoria outro dia, 11 horas da manhã. Aí o Caio, daí eu vim, cheguei aqui de manhã, acordei, lá por meio-dia o Caio me ligando. Ele falou, guri, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu falei, diga.
A boa? Ele falou, a boa é que o jogo vai ser no Couto Pereira, convenci a diretoria. Eu falei, caralho, que bom. Eu falei, a ruim? Não, ruim que você não vai pra Colômbia. Você fica aí para me ajudar a organizar. Como eu trabalhei com a Assessora de Imprensa no Curitiba há quase 10 anos, conhecia tudo e falei, você fica para ajudar a organizar. Eu falei, não tem problema, o último jogo vai ser aqui mesmo. Então, se for campeão, eu vou ver se é campeão. Então, abri mão de ir para Colômbia. E eu já tinha passagem para São Paulo, tanto que eu vou para São Paulo, vejo Chapecoense e Palmeiras. E é um jogo muito importante, porque o Palmeiras é campeão brasileiro nesse jogo. E o Fernando Praz, que também é meu cliente, trabalho com ele há muitos anos, estava voltando de uma contusão e o Cuca coloca ele para jogar nos últimos minutos. Então eu vejo o Fernando Praz ser campeão brasileiro e temos uma agenda na ESPN. Aí tá lá o Alex, no programa que tinha lá dos ex-jogadores, lá o Resenha. Cabeção? O Cabeção tá lá, tá o Djalminha, tá o Paulo Nunes, nessa época tava na ESPN. Enfim, daí e o Praz fica no caminhão do bombeiro. E eu não consigo sair do hotel, do burburinho ali, e fico no hotel também. Eu não cheguei na ESPN. E aí o Alex me liga lá tirando sarro, o cara tá bravo com você, porque só porque o Fernando Praz foi campeão, você não veio acompanhar ele aqui na ESPN. Aí eu pus o Fernando Praz ao vivo na ESPN, de cima do caminhão do bombeiro. Então foi um ambiente bacana. Mas como ficou esse combinado de eu não ir pra Colômbia, então daí na segunda-feira eu vim embora pra Curitiba. E o Caio foi pra Colômbia, né? Então eu digo assim, que além de tudo, ele acabou me tirando do voo também, né? E um mês antes do acidente, que foi dia 29 de novembro, foi meu aniversário, dia 31 de outubro, o Thiago, que trabalhava comigo, ele ligou pro Praz, pro Alex, pro Caio, para algumas pessoas e pediu um vídeo me parabenizando, para fazer uma surpresa. E o vídeo do Caio, ele falou, Guri, você é como um irmão, tio pros meus meninos, e parabéns, felicidade e tal, e vamos escrever meu livro. Ele falou, porque a gente já tinha essa ideia de fazer um livro, já vinha pensando nisso. Então ele me deixou eu fui obrigado, né, a fazer esse livro. Cara, e essa obra aqui maravilhosa, O Ídolo, o Ser Humano, e sua inesquecível jornada, escrita pelo Adriano Hartmann, uma homenagem, assim como esse programa, para o Caio Júnior. Cara, livro gostoso, delicioso, cheio de histórias interessantes do futebol, com bastidores, além daquelas histórias que a gente sabe corriqueiras, mas com coisas muito importantes da trajetória do Caio Júnior, não só como atleta, não só como também treinador, mas lá da infância dele. A influência da família, os gostos que ele tinha por outros clubes de futebol, todo mundo que ajudou ele nessa trajetória. Meu xará, quanto tempo tu levou para escrever esse livro? Algumas histórias, obviamente, ficaram de fora, e eu preciso te perguntar qual foi o relato, ou alguns relatos dos mais emocionantes que falaram para ti, aqui de todas as pessoas que participaram, que foram muitas, mostrar aqui na câmera. Então, assim, eu já tinha feito algumas gravações com o Caio, lá quando ele estava no Vitória e também no Catar. Então isso foi 2011, 2013. Primeiro que eu aplicava media training nele, né? Então eu gravava tudo. Então, vamos falar agora sobre política. Mas por que política? Não, porque em algum momento você pode se perguntar. Então, vamos falar de política. Vamos falar de relação internacional. Vamos falar do Catar. O que é no Catar? Por que o pessoal está indo para o Catar? O Catar vive de gás. Por quê? Então, eu sempre fiz esse exercício com ele. E ele tinha o sonho de fazer um livro técnico. Então, ele queria falar sobre a psicologia no futebol, a preparação física no futebol, a fisiologia no futebol. Então, ele queria também que eu entrevistasse todo mundo. Então, eu já tinha começado a coletar um conteúdo, de certa forma, não necessariamente para uma biografia, mas para ter um livro técnico. Correto. E o Caio também tinha alguns escritos, alguma história que eu sabia, mas ele fez um manuscrito. E aí depois a Adriana me deu, né? A viúva me deu esse manuscrito. E eles tinham um acervo muito grande de reportagem antiga, lá de Porto Alegre, do Caio Menininho, tudo. O Caio recortava, guardava tudo. Então eu sempre tive acesso a muita coisa. E aí quando aconteceu o acidente, na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi um roteiro para fazer um documentário. Por quê? Eu tinha acabado de fazer o documentário do Alex. Então eu tava nessa pegada. E eu tinha conhecido o Walter Salles num treino do Botafogo, junto com o Caio. O Walter Salles, botafoguense. Sim. Daí eu falei com o Walter. Falei, pô, Walter, o Caio morreu e o sonho dele e tal. Vamos contar a história dele. Ele me chamou no Rio de Janeiro. Eu tive uma reunião com o Walter.
Daí ele falou, não, daí eu falei, tô montando um projeto para uma lei de incentivo, daí ele falou, pode me colocar como coordenador. Cara, imagina a hora que chegou o projeto em Walter Salles. Só que por outras questões, se tinham tirado nota 10, eu tirei 9,7 lá, por outras questões que não o elenco em si, né? Uhum. Então, acabou travando, porque, pô, pro documentário precisa de dinheiro, né, cara? E aí, quando veio a pandemia, eu tava ansioso, cara, em casa, porque eu sou acostumado a fazer 1000 coisas, daí daquele baque, eu falei, cara, é agora, a hora é agora, eu vou começar a escrever o livro. E aí, sentei no computador e comecei a ir atrás de todo mundo, cara. Então, assim, cara, a primeira entrevista longa é com a família, né? E aí ali eu soube muita coisa dessa questão da ansiedade do Caio, dos problemas psicológicos, muita relação familiar, muita coisa que eu não sabia. Foi um leque, assim, que se abriu na minha frente e depois eu fui construindo através de entrevistas. Então, pô, o Caio começou no Grêmio, eu ligava para um jogador do Grêmio de base, o cara me dava contato mais 5. E contava aquelas histórias maravilhosas de base, dos caras um dia jogando uma pelada feliz de final de ano, assim, e vamos ficar pelados, e diz que ficavam pelados, mas desse esse não tá no livro. Censurou. Mas enfim, mas as brincadeiras, umas coisas maravilhosas que um ia contando pro outro, sabe? E se você pega o livro, então, pô, se nós estamos falando ali de 1998, o cara era jogador do Irati. Pô, sabe que tem alguma coisa interessante em Irati? Cara, se você for ver a história, em 98, existe uma tentativa de compra de um goleiro do Irati por parte da diretoria do Curitiba, que foi, porra, os caras pegaram ligação e o cara tentando comprar, ainda comprou o goleiro reserva em vez de comprar o titular. E foi uma história que explodiu aí, né? Os caras foram punidos e tal. Entendi. E aí, eu vou e consigo entrevistar o goleiro. O cara nunca tinha dado uma entrevista na vida, e Fodrano nunca me procurava, fala. Porque na época ele fugiu, né? Ele teve que fugir. Ele ficou com medo de matarem ele, porque ele denunciou. Uhum. Mas depois de então, nunca mais tinham falado com esse cara. Ele falou, nunca mais falei sobre isso. E o cara me dá uma entrevista e ele me conta os detalhes daquela tentativa de suborno. E o cara era amigo de infância do Caio lá de Cascavel. Daí ele fala o posicionamento do Caio, porque eles vão tudo pro jogo. E aí, antes de entrar em campo, o presidente do Irati, que era o mesmo agora, o Sérgio Malucelli, desde então, hoje não é do Irati, mas é um cara empresário de futebol. Sim. Ele chega e conta pra todo mundo o que aconteceu. E o Caio já tá, pô, final de carreira, fala, peraí, vamos esclarecer esse negócio aí, porque eu não quero prejudicar minha carreira. E também, pô, o Roberto, que é meu amigo. Então você veja, em cada momento, você falou, você aposentou no Rio Branco. Pô, lá o Caio foi o cara que mais ajudou o Sandro Hiroshi. Depois virou um puta no jogador. O Caio que orientou ele em tudo na vida, como fazer para poder crescer como jogador. Então, cara, eu acho que assim, cada momento do livro eu busco uma história que estava acontecendo no mundo, um poder e uma influência que ele teve sobre alguém. Agora, para mim, sem dúvida alguma, a parte mais emocionante é a parte do acidente. Porque, cara, ali foi foda. Ali tinha, além do Caio, tinha o Duca, tinha o Pipe, tinha amigos ali. Eu sabia dos sonhos de todos eles. Eu me imaginava sentado lá do Caio, porque quando eu viajava eu sentava ali do lado dele. Sim. E aí você entendeu por que o avião caiu, cara. É um absurdo, né? Da ganância do ser humano. Você fala, cara, como é que pode uma coisa dessa? E eu tive que assistir, sei lá, uns 4 documentários, eu li tudo sobre tive que entender sobre acidente aéreo, uma coisa que eu não entendia nada, então eu tive que estudar muito sobre isso, estudar a geografia do que o avião fez ali, por que fez para aquele trajeto, em vez de fazer assim, abastecer, foi assim. Então, são todos esses detalhes ali. Eu me peguei chorando muitas vezes, sabe? Lembrando, assim. E também, quando eu colocava os vídeos que eu tinha do Caio, assim, porra, nós lá no deserto do Catar, ele dirigindo, cantando Tim Maia, e brincando, assim, eu filmando. Tinha uma música que ele adorava, que era "O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse", acho que é José de Camargo e Luciano. E ele fala, essa música é minha, porque ele saiu de casa novinho, ele cantava pra mãe dele, sabe? Então eu assisti de novo, revisitar essas memórias ali foi punk. Ali pra mim foi bem difícil, assim, mas tive que encarar e pôr no papel. Tudo em pró da obra, né? Tudo em pró do personagem, né? Da pessoa que ele foi, do legado que ele deixou. Tá tudo aqui no livro. E do sonho que ele tinha, né? Que eu escrevesse, eu tive que fazer isso. Especial Caio Júnior aqui no Deu Jazz com Adriano Hartmann. E agora,
Tá no final, né, meu amor? Infelizmente tá no final, porque esse papo, além de homenagear o Caio Júnior, ele podia ir muito mais além, porque o Adriano tem uma história como assessor de imprensa, como uma pessoa que trabalha no futebol muito longa. A gente vai ter que voltar aqui para falar especialmente... Mas contém uns causos aí, né? Contasse os causos. Pô, Gelone Sorvetes, olha aqui, que maravilha. Esse aqui é de quê, meu amor? Cocada de maracujá. Também tem, né, leite condensado com goiabada. Olha aqui, ó. Cocada de maracujá da Gelone Sorvetes. Quem tiver por Curitiba, tem uma sorveteria aqui em Curitiba. É só jogar Gelone Sorvetes no Sítio Cercado, no Instagram. Também em Ponta Grossa tem uma sorveteria em Ponta Grossa. E aqui, né, esse sorvete maravilhoso, delicioso, que a gente vai provar ao vivo aqui. Vamos provar ao vivo, né? E aqui, entrem lá no site, né? gelone.com.br. E vamos também dar aqui um presente pro nosso parceiro Adriano Hartmann, que é essa ceva aqui. Olha aqui, Adriano. O Adriano que tem a cerveja dele também, né? Essa ceva aqui, a Cascavel Beer, lá de Xanxerê, da Campina do Cascavel. Campina do Cascavel é um lugar que eu toquei lá há alguns dias atrás. O meu parceiro Silvio, músico, professor de física, ativista cultural, eles produzem essa cerveja lá. Então quem quiser tomar essa cerveja tem que ir lá em Xanxerê. Pertinho de Chapecó. Do lado de Chapecó. Inclusive a gente se hospedou em Chapecó. Fui lá na Arena Condá. Né? Então aqui um presentinho pro Adriano. Obrigado. Essa ceva aqui, hein? Adoro uma cervejinha. Nossa. Adoro tanto que eu tenho a minha, inclusive. Personalizada. É premiada, né? Premiada. Legal. E eu tenho um caso rapidinho para contar do teu outro patrocinador, que é o Teórico Laveiro. Vamos lá. Enquanto isso eu vou provando aqui. Quando eu fiz o lançamento do filme do Caio Júnior, do filme do Alex, em Curitiba, eu consegui trazer grandes nomes, porque o filme tem grandes nomes do futebol brasileiro. Então eu tava aqui em Curitiba, o Paulo César Caju, Afonsinho, o Evair, o Pepe, Dirceu Lopes, o Gilberto Silva, o Fagner, o cantor que fez a música junto com o Zé Cabaleiro do filme. Raimundo Fagner. Meu amigão. Krieger, Sicupira, cara, que pena eu devo estar esquecendo alguém, mas assim, os grandes nomes. E um deles que veio foi o Rivelino. E o Rivelino, ele não anda de elevador. E eu tinha conseguido um patrocínio do Hotel Bourbon para todo mundo. E aí o Rivelino não andava de elevador. Daí, como o lançamento era no Pátio Batel, aí eu pus ele no Full Jazz. Aí ele ficou no primeiro andar. Ficou hospedado lá. Ele podia ir pela escada. Ele adorou o hotel, né? O hotel é maravilhoso. O hotel é maravilhoso. Deve ter ficado lá no quarto do Thelonious Monk. Com certeza ele ficou no melhor. Imagina o Rivelino, pô. Canhotinha de ouro, né? Porra, no canhotinha de ouro era o Gerson. Ele é o elástico. Ele dava o elástico. Ele dava o elástico, né? O Rivelino que jogou, pô, Fluminense e Corinthians. São as agremiações que ele... Ele era patada alguma coisa assim. Ele tinha um chute muito forte. Né? E vai sair agora, né? O filme, né? Da Copa de 70, né? Aquele time incrível, que era Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo. O meio de campo ou ataque, né? Nossa, fica à disposição de cada um, né? Tostão, Peleco, Gerson e Jairzinho. Né? Nossa, maravilha. Viva o futebol brasileiro. Meu xará, obrigado. Obrigado você pelo convite. Foi nota 10. Obrigadão mesmo por ajudar a divulgar. Que bom que você gostou do livro. Eu sei que você já leu. Comprou lá no Dom Max. No Dom Max, do amigo Paulinho e Márcia. Paulinho da Márcia. Isso. São super parceiros. O Caio adorava o Dom Max também. Lá na parede do Dom Max tem 2 fotos dele jogando pelo Grêmio. Tem 2 fotos assim, preto e branco, ele comemorando. E o Paulinho é Grêmio Chapecoense. Ele é de Chapecó. E é gremista. Verdade. E o pessoal que quiser encontrar esse livro aqui, o pessoal fora de Curitiba, como é que faz para ter acesso a ele tem na Livrarias Curitiba, mas quem quiser me procurar no Instagram ali, manda um oizinho lá de um jeito. É Adriano Hartmann no Instagram. É facinho de achar. Maravilha. Obrigado, meu xará. Obrigado você. Tamo junto, foi um prazer. A gente adorou a tua presença aqui e na próxima a gente vai marcar para falar sobre o teu trabalho solo. Tá bom, obrigado. Maravilha. Então é isso aí, ó. Ao som de Gelone Sorvetes, a gente termina aqui o nosso podcast Deus Jaz com Adriano Hartmann, homenagem ao Caio Júnior. Tchau, tchau.